do vinho, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Bem, o processo de produção dos vinhos acaba se confundindo com a história das civilizações. E se você não entende nada sobre a história da produção do vinho, a gente vai deixar aqui a playlist das histórias do vinho, para você conhecer um pouco mais sobre o que eu estou falando. E diferente de hoje em dia, onde os vinhos são produzidos com leveduras comerciais, é adicionado clarificante, conservante, há um controle rigoroso de temperatura e mais diversas outras intervenções que são feitas nos vinhos, lá antigamente não existia nada disso. Os vinhos eram fermentados de forma espontânea. O que acontece é que nos dias de hoje, muitos produtores estão querendo voltar às raízes e produzir os vinhos ditos naturais, ou seja, vinhos com menor intervenção possível. Neste mercado, existem algumas denominações certificadas como orgânicos, ou seja, sem a prática do uso de agrotóxicos, veganos e que não utilizam nenhum aditivo de origem animal, ou então não utilizam nenhum animal durante todo o processo de elaboração do vinho. Ou então os vinhos biodinâmicos, que preservam a biodiversidade de culturas heterogêneas. No caso dos vinhos naturais, não existe uma legislação que vai reger toda essa produção desses vinhos. Mas, de forma geral, os vinhos naturais seguem ali um padrão de serem vinhos elaborados com o mínimo de intervenção possível. Basicamente, o que vai acontecer é que esses vinhos vão ser fermentados com leveduras selvagens ou as autóctones, que são as leveduras encontradas nas cascas das uvas. E também não será adicionado nem clarificante, nem conservante. E também não será feita nenhuma correção nesse vinho, como a corrigir cor, acidez, nem nada. É o mínimo de intervenção possível. Esses vinhos, quando bem elaborados, vão trazer os aromas e sabores das uvas de formas mais autênticas e também vão expressar bem o terroir de onde vieram essas uvas. E se você nunca provou um vinho natural e está curioso aí para provar, saiba que aqui no Brasil já são produzidos vinhos naturais. Mas antes de eu te contar quais vinhos naturais são produzidos aqui no Brasil e onde você pode encontrar, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta toda semana. A vinícola Vita Eterna, que fica localizada em Pinto Bandeira, lá no Rio Grande do Sul, produz alguns exemplares de vinhos naturais. Eles, por exemplo, produzem um rosé 100% Pinot Noir. Mas não é só esse, eles produzem alguns outros vinhos, eu trouxe aqui esse só como exemplo. Esse vinho da Vita Eterna, ele não passa por nenhum processo de filtragem e também as leveduras utilizadas na fermentação são essas leveduras selvagens que eu já comentei com vocês. Agora falando de vinícolas maiores, podemos citar a vinícola Miolo. Ela produz o vinho Miolo Wild. Ele é produzido com a variedade Gamay e também utiliza leveduras selvagens, não é adicionado leveduras comerciais. Outra questão interessante desse vinho é que ele é feito a partir da maceração carbônica, ou seja, esse vinho é fermentado com as uvas inteiras, o cacho inteiro, não ocorre a prensagem dessas uvas, não é separado o engaço, né, ali o cabinho da uva para ele fermentar, fermenta tudo ali inteiro. É muito curioso. Outra questão desse vinho Miolo Wild é que não é adicionado o SO2, ou seja, o conservante dos vinhos. Ele é um vinho que não tem a adição de conservantes, leveduras selvagens, maceração carbônica. Então ele é um vinho que a gente pode dizer que ele é um vinho natural, porque ele tem poucas intervenções. A gente já provou esse vinho, quando a gente veio do Rio Grande do Sul, a gente trouxe esse vinho. A gente provou ele assim que chegou. E a nossa primeira impressão, aromaticamente falando, é que ele possui assim um aroma de balinha de iogurte. É um vinho bem levinho, super fácil de ser consumido. Existe um outro termo que ocorre aí no mundo dos vinhos naturais, que são os pet nats. Os pet nats são espumantes elaborados aí nessa linha de vinhos naturais, mas também não tem nenhuma legislação que envolve esse tipo de produção. Esses pet nats são engarrafados parcialmente fermentados, como eles são espumantes e eles são aí no método natural, não é feita a adição do licor de tiragem, que seria o licor que se adiciona para ocorrer, por exemplo, a segunda fermentação, pensando aí num espumante tradicional. Vai acontecer uma única fermentação desse espumante pet nat, onde o CO2 vai ficar preso lá, né, não vai ser liberado para o ambiente. E não é feito também a adição do licor de expedição, que em espumantes normalmente é feito a adição desse licor para definir ali o grau de açúcar que esse espumante vai ter.
Essa tendência de vinhos naturais com certeza tende a crescer. Muitas pessoas têm curiosidade de provar vinhos elaborados assim de forma tão diferente. Eu trouxe apenas 2 exemplos para vocês, mas aqui no Brasil existem muitos outros produtores que estão aderindo a essa técnica, essa tendência de vinhos naturais. Inclusive, na nossa última viagem, a gente provou, né, o Miolo Wild e trouxe apenas 2 garrafas desse vinho. A gente comentou com os nossos amigos, o que gerou bastante curiosidade e a gente acabou se arrependendo de ter trazido 2 garrafas e não uma caixa inteira. Mas a gente vai com certeza voltar lá para trazer mais desses vinhos para o pessoal também conhecer. E a nossa curiosidade sobre ele, né, foi tão grande que ele foi o primeiro vinho que a gente provou quando chegou em casa e já foi assim uma experiência diferente de provar um vinho com pouca intervenção. E sobre a viagem, a gente vai deixar também aqui o link na descrição se vocês tiverem interesse de conhecer, de saber como é que foi a nossa experiência aí no Rio Grande do Sul, só clicar no link da descrição. Com certeza, conhecer e provar vinhos naturais vale super a pena. Você saber que os vinhos são produzidos com poucas intervenções, as leveduras são as leveduras da própria uva, tudo que envolve esses vinhos é com certeza diferente e vale muito a pena. Então, se você tiver a oportunidade, prove um vinho natural e elaborado principalmente por vinícolas brasileiras. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer os vinhos dessa tendência que está crescendo cada vez mais, os vinhos naturais. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Ou então os biodinâmicos. 1, 2.